Olá, galerinha, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz e, sobretudo, com muita saúde e com vontade de aprender. O nosso conteúdo da aula de hoje, Cultura de Massa, é uma revisão, um reforço sobre esse conteúdo da semana passada, que eu tive o cuidado e a preocupação de trabalhar ele de forma isolada. Eu poderia ter trabalhado cultura erudita, cultura popular e cultura de massa dentro de uma única aula. Porém, esse tipo de cultura, diferente das demais, necessita uma maior análise e interpretação, tanto enquanto a sua definição, como também suas características e formações. Porque diferente da cultura, a cultura de massa, diferente da cultura popular ou da cultura erudita, ela é passada de geração em geração, porém não necessariamente por nós, por um determinado grupo de pessoas, mas pela a indústria cultural, ou seja, os meios de comunicação que a cada dia têm crescido bastante, sobretudo com a presença aí da pandemia, né, pessoal? Então, os meios de comunicação se tornou uma realidade mais presente no nosso dia a dia. E dentro desses meios de comunicação, nós temos ali a cultura de massa. Toda vez que eu falar, pessoal, a cultura de massa, ela transmite uma ideia de alienação. Eu estou dizendo que a cultura de massa, ela transmite uma ideia de dominação. Então, quando se fala cultura de massa, já deixo claro para vocês, estamos trabalhando também ali a noção de alienação. Alienação significa aqui dominação. Então, quando os meios de comunicação acabam nos influenciando a tomar determinadas decisões, ou senão acaba se utilizando de alguns recursos para nos convencer de uma determinada realidade. Um exemplo típico é o próprio consumismo. Quantas das vezes você vai em uma loja, ou se não, você está ali no seu Facebook, Instagram, e você vê diversos sites, ou se não, diversas propagandas e manchetes sobre um único produto. E às vezes você não necessita daquele produto, você não está precisando daquele produto, porém, devido à intensidade de informação, né, e a frequência de informação que você recebe sobre aquele produto, você acaba comprando. Isso se chama também a ideia de consumismo. E, então, isso traz um tom de dominação. Então, um tom de dominação e, sobretudo, de dependência. Então, cultura de massa é uma forma de alienação, uma forma de dominação que nós, enquanto sujeitos, enquanto indivíduos, devemos ter o máximo de cuidado e saber separar o ponto positivo da cultura de massa, mas também esse lado aí negativo sobre este conteúdo. Tá ok, pessoal? Como vocês já sabem, deixa aqui abaixo o seu comentário sobre o que você achou da aula, né? Depois que vocês assistirem. Deixe sua curtida também. Lembre da responsabilidade que vocês têm de fazer a atividade. É muito importante, os professores, eles aguardam a atividade de vocês, Sociedade e Cultura, né? É preciso fazer esse processo de acompanhamento para a gente entender como é que anda o nível de desenvolvimento da sua aprendizagem sobre os diversos conteúdos que são explorados aqui na aula, tá, pessoal? Então, para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de Sociedade e Cultura. Aqui abaixo segue meu e-mail para estar tirando dúvida. Quem está assistindo a aula pela primeira vez, lembre de fazer a atividade, tirar uma foto, responder, tirar uma foto, enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura dentro do horário de Sociedade e Cultura, tá? Então, se é o terceiro horário na segunda-feira, quarto horário na terça-feira, enfim, dentro da Sociedade e Cultura, a professora ou o professor está disponível para receber as suas atividades, que é muito importante, né? Como vocês já sabem. Então, vamos lá para o nosso conteúdo da aula de hoje. Como eu falei para vocês, se trata de uma revisão. Por que revisão? Porque eu já explorei esse conteúdo em um outro momento, em uma outra aula. Então, como uma forma de sintetizar tudo aquilo que eu trabalhei para vocês, eu trouxe hoje uma revisão sobre cultura de massa, a sua formação, características e seus efeitos no nosso dia a dia. Eu acredito que esse seja a grande questão aqui, é entender os efeitos da cultura de massa e perceber como a indústria cultural ela está presente e nos estimula ali ao consumismo e ao avanço da tecnologia
de forma surpreendente, e que às vezes a gente, quando toma uma decisão que a gente para refletir, aí já é tarde. Às vezes a gente compra um produto sem necessidade, às vezes a gente acaba compartilhando uma informação que não vai contribuir em nada para a nossa vida e nem para a vida do outro. Então, tudo isso aí está voltado para a cultura de massa. Qual é a minha preocupação agora? Minha preocupação agora é definir aqui para vocês a ideia de massa e a ideia de cultura. Depois que vocês conseguirem entender e colocar na mentezinha de vocês sobre cultura e sobre o que é massa, aí a gente vai ligar os dois, tá? Ligar as duas palavras, tanto o que é cultura como também o que é massa. A grosso modo, de forma geral, massa significa tudo aquilo que é atingido ao mesmo tempo em uma grande escala. Então, é sempre a maioria. Por exemplo, quando um recurso ou um elemento atinge um grande número de pessoas. Os meios de comunicação, por exemplo, se torna ali uma massa, porque atinge a grande maioria das pessoas ao mesmo tempo. Ok? Então, essa é a ideia de massa. Atinge em larga escala ao mesmo tempo. Tá bom? Agora eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, a definição de cultura, que inclusive já trabalhei com vocês aqui em outros momentos. Eu estou ligadinho aqui. Já trabalhei com vocês aqui em outros momentos, várias vezes, a definição de cultura, mas eu vou trazer aqui para a gente relacionar com a ideia de massa, beleza? Então vamos lá, conceito de cultura. Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação das gerações seguintes. Então, o que é que eu posso definir aqui como cultura? Cultura é um campo amplo, né? É um campo polissêmico, de diversas interpretações. Dentro desse campo, temos aí as tradições, as crenças e os costumes. Esses costumes foram reproduzidos, foram reinventados, foram perpassados pelas gerações por meio da oralidade, né? E também por meio de relatos, por meio de ensinamentos, por meio de textos escritos. Se a gente for para o viés religioso, por exemplo, dentro desse conjunto de tradições, nós temos aí os livros sagrados, né, como a gente já vimos em religião. Então, esse saber, essa crença, esses costumes foram passados para as gerações até chegar nos dias atuais por meio de textos sagrados, mas também por meio da oralidade. Isso quer dizer que a cultura ela é passada de geração em geração por meio da verbalização, ou seja, por meio da crença oral, mas também por meio da crença escrita, tá ok? Essa aí a definição de cultura. Agora, essa é a hora de a gente interligar o conceito de cultura com o conceito de massa. Então, eu já sei que cultura significa um conjunto de tradições que foram passar de geração em geração por meio da linguagem verbal e não verbal. Não é isso? Ótimo. E massa? Massa é tudo aquilo que atinge em uma larga escala ao mesmo tempo, a um grande grupo de pessoas, né? Como é que eu posso interligar? Então, veja só, é quando, o que é cultura de massa? Cultura de massa, né, a ideia, é quando uma tradição, é quando uma crença, ou questão, um costume, atinge ao mesmo tempo uma grande quantidade de pessoas. Temos aí a cultura de massa. Repetindo, a ideia, a noção de cultura de massa é quando um costume, ou uma crença, ou uma tradição atinge em larga escala um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Qual é o exemplo aqui básico que eu posso entender, professor? Isso que você falou, sabe? Os meios de comunicação, como eu falei anteriormente em minha fala, tá? Os meios de comunicação. Os meios de comunicação, em nossas vidas, nós utilizamos, se tornou o quê? Um costume. Se tornou uma tradição. Uma tradição da população mundial em se utilizar dos meios de comunicação para facilitar o diálogo, né, a troca de experiência. É um costume, é uma cultura, os meios de comunicação. É isso? E os meios de comunicação atingem, ao mesmo tempo, um grande número de pessoas
e em larga escala, tá? Então, por exemplo, aqui, essa videoaula, várias pessoas terão a oportunidade de assistir, porque vai estar disponível no canal do YouTube, não é isso? No site da Secretaria de Educação de Itabaianinha. Aqui nós temos uma cultura de massa, professor? De certa forma, sim, mas só que de certa forma, não. Nós temos a cultura de massa porque vai atingir a grande número de alunos, mas não no sentido de gerar uma ideia de alienação, porque esse não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é clarear as ideias e a gente saber diferenciar o que é uma cultura de massa, o que é uma cultura popular e o que é uma cultura erudita. Tá, pessoal? Então, os meios de comunicação é uma das principais características da cultura de massa. Relembrando, cultura de massa é um costume, hábito, crença, comportamento, enfim, que atinge um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Exemplo, a TV, pessoal. A TV. O Jornal Nacional, ali, atinge o que? Ao mesmo tempo, várias pessoas, vários grupos, independentemente do local onde você estiver, né? E ao mesmo tempo. Temos ali um exemplo de cultura de massa. Outro exemplo, o rádio. Outro exemplo, as manchetes no WhatsApp, né? Os stories são os meios de comunicação que atingem diversas pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Temos aí a ideia de cultura de massa. Aí agora eu pergunto para vocês, pessoal, qual é o criador da cultura de massa? Quem produz a cultura de massa? Quem é ali o detentor da cultura de massa? A indústria cultural. Vocês estão conseguindo, pessoal, assimilar aí essa relação entre cultura de massa e a indústria cultural? Vocês já sabem o que é a cultura de massa. Agora eu quero que vocês entendam a indústria cultural. A indústria cultural é o setor, é o segmento, o espaço responsável por produzir, por criar a cultura de massa. Se eu perguntar lá na atividade, pessoal, quem é que cria a cultura de massa? Vocês vão responder, os meios de comunicação. Aliás, perdão, a cultura industrial. Quem é que cria a cultura de massa? A indústria cultural. Se eu perguntar para vocês, pessoal, quem é que cria a cultura popular? Um grupo social, um grupo de pessoas. Já não é mais a indústria, porque eu estou falando sobre cultura popular. Pessoal, quem é que cria, ou quem foi que criou a cultura erudita? Vocês vão responder o quê? Um grupo social, um grupo de pessoas. Então, aqui nós temos a nossa primeira característica, a nossa primeira diferença entre a cultura popular, cultura erudita e a cultura de massa. Cultura popular e cultura erudita, ela é produzida, ela é criada, ela é fabricada por um determinado grupo de pessoas. Por um determinado grupo de pessoas. Cultura de massa, ela é produzida não necessariamente por pessoas. Ela é produzida pela indústria cultural, que vê a cultura como uma forma de dinheiro. Vocês estão conseguindo perceber isso? Então, é esse o objetivo da indústria cultural. A indústria cultural vê a arte, vê as manifestações religiosas, vê as tradições, vê as crenças e os costumes como forma de conseguir um certo poder aquisitivo, como um ambiente de lucratividade, tá? Então, a cultura popular não tem esse interesse de lucratividade. As pessoas apreciam e praticam as manifestações artísticas religiosas. A cultura erudita também não tem esse interesse de lucratividade e de consumismo. Já a cultura de massa, ela tem esse interesse cultural, ela tem esse interesse de trazer a ideia de lucro para dentro dos espaços e das manifestações culturais. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham conseguido absorver essa ideia, definição de cultura, definição de massa, a relação entre as duas, né? Entre as duas, e perceber que quem criou cultura de massa, um dos maiores produtores da cultura de massa, é justamente a indústria cultural, responsável por criar esse campo e, ao mesmo tempo, por tentar se aproveitar do gosto popular, tentar se aproveitar
das manifestações culturais para produzir ali interesses próprios para a própria indústria cultural, que é justamente os meios de comunicação. Então, vamos lá, cultura de massa. A cultura de massa é diferente da cultura popular e da cultura erudita, mas pode mesclar elementos de ambas, porque independentemente, ambas, aliás, as três se tratam de cultura, mas suas características são divergentes, ou seja, diferentes. A cultura de massa não é uma manifestação cultural autêntica criada por um povo ou por uma elite intelectual, mas é um produto da indústria cultural, justamente que eu havia colocado para vocês, que visa atender às normas do mercado e fazer da cultura e da arte um negócio lucrativo. Tá, pessoal? Olha aqui, ficou claro para vocês sobre o que é cultura de massa? Pronto, muito bem. Aí agora, quem criou aqui essa definição de indústria cultural? O termo indústria cultural foi criado em 1947 por Theodor Adorno. Ele nasceu em 1903 e morreu em 1969. E Marx nasceu em 1895 e morreu em 1973. Membros de um grupo de filósofos conhecido como Escola de Frankfurt. Para eles, os meios de comunicação de massa funcionam como uma verdadeira indústria de produtos culturais visando exclusivamente e especificamente o consumo. A indústria de massa, lembrem sempre disso, a indústria de massa, a cultura de massa tem como objetivo o consumismo. Essa aqui é uma das principais ideias defendidas, né, pelos pesquisadores e filósofos da Escola de Frankfurt, né, que criou ali a definição de indústria cultural associado à ideia dos meios de comunicação em visar somente o consumismo. Lembra que eu falei para vocês que às vezes você está no Instagram, você vê diversas informações, diversas propagandas, diversas formas de propaganda, manchetes, e aí você acaba sendo influenciado diante da grande e tamanha informações que você recebe, você compra um determinado produto que às vezes você não precisa. Então, ali temos o quê? A indústria cultural estimulando que as pessoas, né, que a grande maioria das pessoas compra aquele determinado produto. Mesmo assim, funciona com o quê, professor? Com os celulares. Os celulares, sou péssimo para celular, né, para saber a questão assim, de marca, mas eu vou para os notebooks, né, que é a área que eu mais conheço. Então, vejam só, a empresa vai lá, produz um notebook X, mas esse notebook X, ele só tem alguns recursos. Então, as pessoas compram aquele produto porque é algo recente, é algo novo, inovador, compra aquele produto. Porém, vai lá a empresa Y e produz um outro notebook com vários recursos. Aí as pessoas já abandonam aquele produto X, aquele notebook X, e já vai comprar o produto, né? O notebook Y. Então, é assim, as pessoas vão comprando em série, vai comprando em longa escala. O fato de comprar é uma prática, é um costume comum da sociedade. Então, e é uma cultura, tá? O próprio consumo em si é uma cultura. E aí o que é que ocorre? Os meios de comunicação propagam essas ideias, divulgam essas ideias, colocam em propaganda, em anúncios, em manchetes, e às vezes as pessoas compram celulares, compram notebooks, compram bolsas, compram objetos e outros elementos sem a real necessidade. Isso é a ideia de alienação, isso é a ideia de dominação, de dependência que nós temos dos meios de comunicação, tá? E uma das principais características dos meios de comunicação é justamente a homogeneidade, a padronização. Então, normalmente, quando todo mundo tem o celular, por exemplo, né, o S10, poucas pessoas tinham celular S10. Hoje, já várias pessoas têm celular S10. Aí agora já não está mais, né, no Tchan, não está mais lá no pico o S10. Já tem um outro celular que as pessoas já estão buscando em fim de comprar. Isso se chama consumismo em massa, cultura em massa. É quando um determinado produto produzido pela indústria cultural, que é o celular nesse caso, ele é produzido, lançado nos meios de comunicação, né, como o melhor, que tem mais recursos, isso nos convence a comprar, e aí quando a gente compra, logo em seguida lança um outro celular. Então ali a gente vai gerando uma prática de consumir, sem ter essa devida conscientização que se trata ali
de uma cultura de massa, tá, pessoal? Então, o conceito da indústria cultural, né, na década de 40, como eu falei para vocês, criada ali pelos filósofos, indústria cultural significa a produção da cultura como mercadoria, então eles se utilizam da cultura como uma mercadoria, né, como algo de lucratividade. O mercado das massas impõe ao mesmo esquema de organização e planejamento administrativo, fabricação em série dos produtos e materiais da cultura. Então, vejam só que os celulares, por exemplo, os notebooks ou outros elementos, outros objetos, são sempre produzidos em série, ou seja, em grande quantidade, para atingir o quê? Uma grande escala, uma grande quantidade de pessoas. Cultura de massa, beleza? Revistas, jornais radiofônicos, filmes, música são produzidos por quem? Pela indústria cultural, como os demais produtos fabricados em série, automóveis, por exemplo. Então, filmes. Estava recentemente, né, aí nos meios de comunicação, a série La Casa de Papel, não é isso? Aí os meios de comunicação começaram a divulgar, e logo em seguida várias pessoas começaram a assistir essa série, não é isso? Logo em seguida, encerrou. Aí agora já está lançando um outro episódio. E assim vai de forma sucessiva, tá, pessoal? Aí encerra essa série, aí já lança uma outra série. Aqui é o exemplo de filme, mas pode ser também música, né? Recentemente, o que é que estava no auge da sociedade brasileira? O brega funk, não é isso? Estava no auge, as pessoas estavam consumindo. É uma prática comum, é uma cultura. Consumindo em longa escala, em grande escala, automaticamente cultura de massa. Mas logo em seguida já surgiu aí um outro tipo de música, né? Que é o piseiro. Então as pessoas deixam mais de lado aquela cultura, né? Que é o brega funk, e já vai para o piseiro. E assim sucessivamente. Se surgir um outro movimento, e assim vai. Então, quem lembra do passinho, que surgiu lá em torno de 2012, 2011? Veja, o passinho já foi substituído, né, pelo funk, que vem em seguida, e assim foi até 2021. E 2022 vai surgir outros movimentos musicais, vai 2022, 2023, e assim a sociedade vai seguindo os padrões, os mecanismos, os elementos produzidos pela indústria cultural, que tem como principal objetivo nos convencer a comprar aquele produto. Porque, professor, a gente consegue comprar música? Sim, a partir do momento que você baixa uma música, você está gerando lucratividade para a indústria, né, para a empresa que fez. Você pode baixar, você está gerando renda, ouvir no YouTube, no Instagram, enfim, independentemente do canal que você utilizar, você está gerando renda ali para uma determinada empresa, tá, pessoal? E aqui, como eu falei para vocês, não é somente a questão da música e do filme, do meio de comunicação. As bebidas também, tá? Celulares, roupas, tudo aquilo que é produzido por empresas industriais são cultura de massa. A segunda imagem eu trouxe para vocês que trata essa ideia de alienação. O poder que a mídia, o poder que o meio de comunicação tem sobre as nossas vidas. E nós, como seres conscientes, como seres racionais, que preservam o pensamento racional, devemos saber diferenciar o que é de fato para o nosso dia a dia, quais são as nossas necessidades. Estamos necessitando desse produto? Quando vocês se depararem com essa dúvida, eu sempre gosto de lançar 3 perguntas. O que, por quê e para quê? O quê? Eu estou precisando de um celular. O quê? Um celular. Por que você está precisando de um celular? Eu estou precisando de um celular para facilitar nas aulas, na gravação das aulas. Sim, para quê? Lembre, o que, por quê e para quê. Se aquele produto que você está de frente conseguir responder de forma clara, de forma evidente e transparente, essas 3 perguntinhas básicas, de boas, de boas, de boas, de boas. Mas caso contrário, aí você já consiga perceber que ali já tem um dedo da cultura de massa, que ali já tem um dedo da indústria cultural, tá? Que tenta ali nos convencer por meio de diversos recursos, ok? E aqui, pessoal, lembrando, né, que a cultura de massa, especificamente, ela tem o poder de dominação sobre diversas pessoas. Então, quando as pessoas acreditam muito no senso comum, no que vê nos meios de comunicação, trazem como verdade absoluta,
tá? A gente viu recentemente o caso, por exemplo, né, do serial killer de Lázaro Barbosa, que muitas informações que foram postas na internet, elas não foram verdadeiras, na verdade se tratava de fake news, e uma das questões, né, da indústria cultural é justamente aí o poder que as fake news têm de influenciar as nossas vidas. Então, nós temos que saber diferenciar o que é verdade e o que é fake news, tá, pessoal? E vamos agora para a nossa atividade comentada e escrita, pessoal. Primeiro aqui, são apenas duas questões, tá? Duas questões, sendo que a primeira é assim: cultura erudita, popular e de massa são perspectivas relacionadas às formas de produção, consumo e apropriação da cultura artística, relacionadas respectivamente. Então, cultura erudita. O que é cultura erudita? O que é cultura popular e o que é cultura de massa? Vocês vão ler aqui, ó, cultura erudita, cultura popular e cultura de massa. De forma respectivamente, qual dessas alternativas corresponde de forma respectivamente a esse tipo de cultura? Veja só, cultura erudita está relacionada à cultura de classe dominante. A cultura popular são manifestações tradicionais e voltadas para e cultura de massa voltada para o consumo. B. Cultura erudita, maior qualidade. Cultura popular, pouca qualidade. Cultura de massa, nenhuma qualidade. Vejam só. C. Manifestações autênticas. Cultura erudita, exigência de formação em produção voltada para o consumo. Exigência de formação. Cultura popular, produção voltada para o consumo. Cultura de massa. Cultura erudita, apreciação. Cultura popular, consumo. Cultura de massa, reprodução. Dessas três aqui, dessas quatro opções, qual é a correta? Dessas três. Vejam só. Classe dominante está voltado para a cultura erudita. Ok. Manifestações tradicionais está voltado para a cultura popular. Ok. E voltada para o consumo, cultura de massa. Então, a alternativa certa é a alternativa A. Então, eu vou marcar aqui, porque aí é uma forma de eu perceber se vocês estão ouvindo o meu áudio, se vocês estão conseguindo assistir a aula toda, ou vocês só estão apenas tirando um print. Tá, pessoal? Então, quem marcou a alternativa A, de boa, tá certinho. E aqui a questão 2, lembrar de copiar as questões no caderno e as opções também. É uma forma de cultura, eu estou dizendo a característica, eu estou dizendo a característica, e eu quero que você marque qual é o tipo de cultura que eu estou se referindo. É uma forma de cultura produzida industrialmente e tem por objetivo a lucratividade das corporações de mídia que nela investem grande capital em máquinas e infraestrutura fabril. Utiliza tecnologia de ponta, destina-se a um grande público anônimo e pessoal e é distribuída através do mercado e depende de patrocinadores. Qual é? A cultura? Isso mesmo, cultura de massa, pessoal. Lembrem que cultura de massa, os anúncios precisam de quê? De patrocinadores, não é isso? Indústria, tecnologia de massa, tecnologia de ponta, investimento, capital, consumismo. Beleza? Então, quem marcou a alternativa C, parabéns, está certíssimo, tá? Pessoal, do mais, estou encerrando a aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido, né, absorver o máximo de informações possíveis. Vocês podem estar revendo essa aula, algumas dúvidas. E eu encerro a aula de hoje, né, com uma frase de um dos maiores religiosos de todos os tempos, né, o Papa Francisco: nossa vida é um caminho. Quando paramos, não vamos para a frente. E que essa mensagem fique no coração de vocês e que vocês continuem assim. Pessoas incríveis, pessoas que se preocupam com os outros e, sobretudo, pessoas que se dedicam para construir aí um futuro digno e um futuro consciente. Espero vocês na próxima aula. Não esqueça de fazerem atividade, tá? E valeu, pessoal!